Reunião ordinária da Câmara Municipal de União da Vitória, Estado do Paraná, dia 7 de maio de 2012. Declaro abertos os trabalhos da 12ª reunião ordinária do exercício de 2012 da 31ª legislatura da Câmara Municipal de União da Vitória, Estado do Paraná. Iniciando os trabalhos, convidamos a todos para que em pé cantemos o hino nacional brasileiro. Quem que assinou? Ninguém? Colocamos em discussão a ata da reunião anterior. Não havendo retificação ou impugnação, a mesma está aprovada. Solicito ao assessor-geral da presidência, senhor Marco Antônio de Lima, para que apanhe as assinaturas.
Convido para secretariar a reunião desta noite a vereadora e vice-presidente Maria Rodrigues da Cunha, bem como faço o convite para exercer as funções de vice-presidente nesta reunião o vereador Clarito Denivaldo Barbosa. Solicito a primeira secretária, vereadora Maria Rodrigues da Cunha, para que proceda a leitura da matéria constante do expediente do dia. Ô Marcão, não está funcionando esse. Para refletir. Provérbios, capítulo 14, versículo 3. Na boca do tolo está a vara da soberba, mas os lábios do sábio preservá-lo-ão. Correspondências recebidas. Ofício número 74, de 2012, do Centro de Integração Empresa Escola do Paraná, encaminhado relatório circunstanciado das atividades envolvidas por essa entidade no exercício de 2011. Ofício número 6, de 2012, encaminhado pela Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento, Núcleo Regional de União da Vitória, solicitando auxílio desta Casa de Leis na divulgação da campanha de vacinação contra a febre aftosa a ser realizada em maio, no período dos dias 1º a 31. Do vereador Ricardo Adriano Saz, atendendo previsão legal constante no regimento interno, solicito a Vossa Excelência que informe ao plenário desta Casa de Leis que, em virtude de motivos particulares, estarei ausente da 12ª reunião ordinária a realizar-se no dia 7 de maio de 2012. Ofícios do Executivo. Ofícios número 486, 515, 516 e 532 de 2012, encaminhando os projetos de lei número 23, 25, 26 e 9 de 2012 para devida apreciação. Ofício número 550, 2012, encaminhado pelo senhor prefeito municipal, convidando todos os vereadores a participarem da assinatura do contrato da construção de 210 casas no bairro Bom Jesus, a realizar-se no dia 8 de maio de 2012, com início às 17 horas, nas dependências do plenário desta Casa de Leis. Ofício número 514, convidando todos os vereadores para participarem do lançamento do Fórum Regional da Micro e Pequena Empresa e do Programa Com Negócio Paraná, a realizar-se no dia 11 de maio de 2012, com início às 17h30 até às 22 horas, no plenário da Câmara Municipal de União da Vitória. Matéria do Executivo. Projeto de Lei Ordinária, número 9/2012. Autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar convênio com a Casa Amor e Caridade de Assistência Social de União da Vitória. Projeto de Lei Ordinária, número 23/2012. Autoriza o Executivo Municipal a conceder incentivos tributários à empresa Supermercado Superpão Limitada. Projeto de Lei Ordinária número 25/2012. Autoriza o Executivo Municipal a efetuar a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento do município de União da Vitória para o exercício de 2012, por indicação de superávit financeiro na fonte de recursos livres 000.
Projeto de Lei Ordinária número 26/2012. Autoriza o Executivo Municipal a efetuar a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento do município de União da Vitória para o exercício de 2012 por excesso de arrecadação na fonte de recursos livres 000. Matéria do Legislativo. Matéria enviada para parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, Comissão de Finanças, Orçamento e Patrimônio, Comissão de Obras, Serviços Públicos, Meio Ambiente, Agricultura, Pecuária, Indústria, Comércio e Turismo, Comissão de Educação, Saúde e Assistência. Enviado em 4 de maio de 2012, o projeto de lei ordinária número 4/2012. Denomina de Faustino Cieslak a capela mortuária localizada no cemitério municipal do distrito de São Cristóvão. Enviado em 25 de 4 de 2012, o projeto de lei ordinária número 21/2012. Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária para o exercício de 2013 e da outras providências. Indicações. Número 72, 73, 74, 75 e 76, 2012, do vereador Gilmar Gerentiuk. Número 77, 2012, da vereadora Maria Rodrigues da Cunha. Fim do expediente, senhor presidente. Fim do expediente. Esta presidência despacha as indicações aos órgãos competentes. Os projetos que deram entrada na Casa de Lei são despachados às comissões para os devidos pareceres. Solicito à secretária Maria Rodrigues da Cunha para que informe se há algum dos edis inscrito para o uso da palavra no horário de expediente. Estão inscritos os vereadores Mário Lúcio e Júlio Adilson Pires. Concedo a palavra na tribuna para o vereador Mário Lúcio. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadores, munícipes presentes, é com grata satisfação que venho hoje a essa tribuna, inclusive satisfeito pela presença de todas essas pessoas no plenário dessa Câmara. Que bom que viesse constantemente, né? Hoje vai ser votado o projeto de lei 16/2011, onde que há uma determinação nesse projeto para que se proíba a venda de bebidas alcoólicas e o uso de bebidas alcoólicas em vias públicas. Até gostaria de salientar aqui a importância de estar presente aqui hoje o Conselho Tutelar, pessoas que representam a área de saúde, porque realmente é isso que o objetivo desse programa. É justamente proteger nossas crianças, proteger as pessoas que estão nas ruas, evitando determinados tipos de confrontos que a bebida alcoólica provoca. E a desagregação familiar, com certeza. Nós temos exemplos de cidades próximas a nós, na nossa região, que aprovaram tal projeto e foi diminuído muito todos os casos, principalmente a maioria dos casos de vandalismo, de homicídio, de acidentes. Nós temos o caso de Guarapuava, que já foi aprovado, Irati, que já foi aprovado, Prudentópolis, que já foi aprovado, Rio Azul, que já foi aprovado. Isso para falar da nossa região, perto de nós, circundando a cidade de União da Vitória. Então, eu quero pedir hoje, encarecidamente aos nobres vereadores, que levem muito bem em consideração essa luta nossa pela vida, pela família, para que esse projeto seja aprovado. Que eu tenho certeza dos benefícios que trará à população de União da Vitória. Por mais que alguns pensem o contrário, mas eu tenho certeza que a longo prazo pode ter certeza que vocês serão lembrados, justamente pela aprovação desse projeto. Muito obrigado, senhor presidente. Concedemos a palavra ao vereador Júlio Adilson Pires.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, imprensa falada e escrita, senhores munícipes, eu ocupo a tribuna dessa casa hoje por dois objetivos. Primeiro, novamente elogiando a nossa presidente do Brasil, presidente Dilma, pelos canteiros de obra, pela quantidade de casa que está acontecendo no nosso país. Muitas e muitas pessoas que nunca iam ter sua casa já estão recebendo suas casas, e cada dia os projetos de Brasília melhoram muito. E na última semana agora, eu escutava uma rádio da nossa cidade e a rádio dizia que estava entrevistando o prefeito, e o prefeito dizia: fui a Brasília e consegui 40 casas. Fui em Brasília e consegui 40 casas. Que pena, né, que eu canso aqui de falar que pegam carona e vão pegando carona. As 40 casas sub-50 que foi contemplado São Mateus do Sul, foi contemplado São Mateus com 44 casas, foi contemplado Cruz Machado com 40 casas, foi contemplado Bituruna com 40 casas e foi contemplado General Carneiro com 40 casas. Então é fácil do prefeito ir lá e dizer que foi a Brasília e conseguiu 40 casas. Só que esse projeto dessas 40 casas, ele iniciou no dia 30/11 de 2011. E ele tinha um prazo de encerrar no dia 30/12. Ele encerrava. E a cidade que não tivesse sendo levado todo o projeto e sendo cadastrada no Ministério da Cidade, ficaria sem. E esse trabalho, essas 4 cidades devem ao escritório da Coapar, aonde os funcionários da Coapar, engenheiro, assistente social, técnico, acabaram não tendo o Natal, não puderam viajar e ficaram até no dia 31, que era 5 horas que escrevia, terminava as inscrições. E as cidades que não se inscrevessem estavam fora. E hoje você escuta e vê os prefeitos dizendo, hoje não, porque tem que respeitar o prefeito Bibi, que no depoimento dele ele disse que quer agradecer o trabalho do pessoal da Coapar, que foi realizado no final do ano, onde nós conseguimos ganhar essas casas. E o prefeito de São Mateus. E os outros 2 prefeitos foram para a rádio, disseram que foram a Brasília e já ganharam as casas, já conseguiram 40 casas. Mas realmente, devia ser um pouco mais humilde e dizer que quem fez o projeto foi a Coapar, e quem escreveu no ano de 2011, até o dia 31, às 5 horas da tarde, no Ministério da Cidade, cadastrou e fez todo o cadastramento, foi a Coapar. E esses municípios que foram beneficiários foram os municípios que já tinham terreno, uma área de terra, e que já tinham passado também para a Coapar. E quem vai fazer e administrar essas sub-50 também é a Coapar. Por outro lado, quando se fala em casa, amanhã aqui nessa Casa de Leis, nós vamos ter a ordem de serviço para mais 210 casas ali no Bom Jesus. Pela mesma empresa que está construindo
no Panorama, que está construindo 170 casas no Panorama e que já deve ter em torno de 90 casas já cobertas, e começará ali já no Bom Jesus 210. Amanhã será entregue da ordem de serviço aqui nessa casa às 5 horas. E a Picentini, ela tem um convênio com a Coapar, como já falei no começo, com a Presidente da República, que é a Caixa que representa, e em muitas reuniões nossas em Curitiba, a briga nossa era pedir que fosse feito aqui em União da Vitória um projeto único para atender aquelas pessoas que realmente não têm condições de ter sua casa. E graças a Deus está sendo atendido. Foi entregado 43 casas no Lagoa Dourada, onde as pessoas estão pagando em torno de R$58. Essas 170 é 10% do que os cadastrados ganham. E por que nós corremos atrás e tentemos e pedimos ainda que também seja feito o mesmo modo ali no São Gabriel, onde essa Casa de Lei comprou terreno? Por quê? Porque a nossa cidade realmente é uma cidade de assalariado. É madeireira, paga um pouquinho a coisa mais do que o salário. E esse pessoal que ganha o salário realmente não tem condições de ter uma casa. E ainda nós temos gente que diz, olha, mas as casas estão fazendo um comentário, mas vão pagar, o pessoal tem que pagar. Quer dizer, se paga R$58, sendo que se você for alugar uma casa com 2 pecinhas, ou 3 pecinhas que seja, você não acha mais por menos 150 por 200? Se for uma casa maior, principalmente na região sul, onde está as faculdades, hoje qualquer casa é R$300, R$400. Então não é praticamente um pagamento. Então, se veja, por que não deve ser feito projeto? Por que projeto para 10, 15 salários? Quem ganha 10, 15 salários já tem sua casa. Aqui antigamente era muito barato os terrenos. Quem ganha 10 salários mínimos é difícil que não tenha a sua casa. É só se não quer ter a casa. Agora, realmente, esse que ganha o salário mínimo, se não for nesses projetos, ele nunca ia ter uma casa. Então, tem que falar, tem que divulgar esse projeto entre o governo federal e o governo estadual. Deu certo. E de tão certo que deu, a semana passada teve o presidente do Sindicato Rural, lá em Curitiba, o senhor Cortelini, fechou o contrato com a Coapar, acompanhado com Orlando Zenf, no qual foi feita uma parceria também com o sindicato. Hoje a Coapar está junto com o sindicato na construção de 210 casas rural. Vai estar trabalhando os engenheiros, a assistente social da Coapar, trabalhando junto com o sindicato, com esse povo do interior, para atender, e junto com o governo Beto Richa e com a governo federal, o governo Dilma. Uma coisa muito boa que nunca aconteceu e que não vinha acontecendo, e que hoje nós, com todas as casas que realmente estão saindo, as rurais, as do Bom Jesus, a do Panorama, as casas do Rio da Areia, mais 150 no São Gabriel, aonde saiu o dinheiro das casas de lei, foi aprovado aqui por todos os vereadores, foi comprado o terreno e agora também já está em projeto de 150. E no Lagoa Dourada, que foi entregue 43, está sendo feitas as divisões de matrícula para mais 80, que já está o projeto pronto. Então nós temos um total de 1.009 casas só para a União da Vitória. E que bom. Eu dizia que só não vai ter casa quem não quer, né?
porque é fácil, está aqui o RUD, é só ir se inscrever na Prefeitura Velha. A Prefeitura Velha faz toda a CIAB, com o RUD, com o Dino, fazem as inscrições, depois repassa para a Coapar, onde o pessoal faz uma revisão e vai para a Caixa, e quem faz todas as revisões é a Caixa. E esse projeto do Panorama e do Bom Jesus ainda teve uma coisa muito boa. Foi limitado as reivindicações que pediam para você estar inscrito e para você ter uma casa. Se você tiver problema financeiro fora, você não vai ficar sem a tua casa. Vai ser aprovado. Que é um pedido da presidente Dilma, que é muito bom. E com tudo isso só pode realmente terminar, né, as favelas e ir para os barrancos do Rio. E outra coisa que nós somos bastante cobrados ainda, os vereadores são cobrados também, que o pessoal fala que quem vai sair ali da Ribeirinha vai voltar. Ali, quando derrubar a última casa, vai ser tirado os postes e a água. Sabe que o pessoal vai ficar lá no barranco sem água, sem luz? E vai ser plantado a mata auxiliar do rio. Então essa é uma das reivindicações, é uma dos que eu queria falar, porque eu acho que todos nós temos que falar, não podemos, mesmo nós que somos da oposição do PT, jamais, quem não defender essa aí é omisso, porque daí não quer o bem da União da Vitória. É um projeto, nem dá para dizer mais hoje um projeto, de tão grande que está, e de tanta casa e de tanto atendimento. Para vocês terem uma ideia, esse sub-50 é só para quem é só cidade que tem menos de 50 mil habitantes. É cidade pobre, cidade que não tem condições de fazer. Só no Paraná, o sub-50 saiu do Ministério da Cidade um convênio para 5.128 casas em todo o Paraná. E realmente vai para aquelas pessoas que não tinham como ter uma casa. Então está de parabéns, tanto a Dilma como o governo Beto, por fazer essa parceria, e está dando certo aqui no Paraná. Segunda coisa que me traz nessa noite de hoje é um problema que está virando polêmico, e aonde, quando eu cheguei, eu vi as faixas ali na frente, e eu resolvi de me manifestar, que é um projeto do presidente. Já vou adiantar aqui para não ter depois falatório, nada contra o presidente. O presidente, quando foi fazer esse projeto, eu não estava aqui, bem contra os vereadores, porque os vereadores também aprovaram que fosse criado um fundo para a construção de uma Câmara Municipal União da Vitória. E hoje nós não vivemos mais, e não todos os telefonemas e saímos na rua aí, estamos sendo cobrados direto. E eu quero pôr a minha posição. Eu quero dizer que, na época, os vereadores e o presidente, eles não estavam errados, porque nós tínhamos que entregar essa casa. E que, para quem não sabe, esse prédio é do Fórum, e o Poder Judiciário estava pedindo para nós desocupar. Então foi criado esse fundo, os 10 vereadores votaram, aprovaram. A lei é 4.008 de 2011, é um fundo especial, aonde pode ficar com o dinheiro, com a sobra do dinheiro que não é gastado, ficar e não devolver à prefeitura. Eu
entendo que nós precisamos de uma Câmara. Mas eu vejo que eu acho que nós temos que voltar a conversar, senhor presidente, com o prefeito, e principalmente o senhor que é o presidente dessa Casa de Lei, porque com a vinda de 2 varas a mais para o Fórum da União da Vitória, nós tivemos aqui o presidente do Tribunal de Justiça. E o presidente do Tribunal de Justiça, na época, veio e assinou um termo de comodato por mais 20 anos para nós ficar aqui nessa casa. E nós temos hoje, então, mais 20 anos. Além disso, vai ser construído um novo fórum nos terrenos que é da Prefeitura hoje, que era da rede ferroviária. E esse fórum que ali está, o prédio do fórum, também vai ser passado para a Prefeitura de União da Vitória. Então, a Prefeitura, a hora que receber esse prédio, provavelmente o novo prefeito vai passar dali do prédio para o fórum, onde vai ficar uma prefeitura muito mais bonita, com muito mais condições de trabalhar, e aí sobra mais o prédio da Prefeitura. Além do prédio da Prefeitura, nós temos um prédio aqui a menos de 200 metros, que está ali abandonado, que era a antiga rodoviária. E que, se nós fosse reformar aquela rodoviária, se a Prefeitura passasse para o senhor presidente aquele prédio, nós ia ter a maior Câmara da região sul. 1 minuto para a sua fala, presidente. Muito obrigado, senhor presidente. Por quê? Porque está menos de 200 metros daqui dessa Casa de Lei, e é um prédio muito bom, tem 2 andares, tem estacionamento. Então, eu acho que, nesse momento, eu, vereador Pires, 12 anos completando aqui nessa Casa de Lei, sempre defendi o Legislativo, vou defender, mas nesse momento eu acho que não seria a hora de nós construir um prédio. Eu acho que nós deveríamos sentar, conversar, rever. Por quê? Porque nós compramos uma área industrial lá no Cacique. Lá já está programado para sair o presídio, para desocupar o que está aqui no centro da cidade, esse perigo. Então, em vez de nós gastar esse dinheiro nessa obra, que poderia ser feito lá toda a infraestrutura para as novas empresas que querem se instalar em União da Vitória, que vai gerar emprego, vai ter serviço, vai ser geração de emprego nesses 25 anos. Acabou o seu tempo, senhor vereador. Então, só um momento, senhor. Então, senhores, eu acho que nós temos que pensar, rever, para não continuar exportando gente, os nossos filhos daqui de União da Vitória, de Porto União, para outra cidade. Muito obrigado, senhor presidente. Não havendo mais inscrição para a tribuna, passamos de imediato à ordem do dia. Solicito a vereadora Maria Rodrigues da Cunha, secretária desta Casa de Leis, para que faça a leitura da matéria constante. Matéria da ordem do dia. Votação do parecer fundamentado da Comissão de Educação, Saúde e Assistência, favorável ao projeto de lei ordinária número 7/2011. É o parecer. Em discussão. Em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneça como estão. Aprovado. Votação do parecer fundamentado da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, favorável ao projeto de lei ordinária número 22/2012. É o parecer. Em discussão. Em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneça como estão. Aprovado. Votação do parecer fundamentado da Comissão de Finanças, Orçamento e Patrimônio, favorável ao projeto de lei ordinária número 22/2012. É o parecer.
Em discussão. Em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em primeira discussão e votação do projeto de lei ordinária número 22/2012, dispõe sobre a forma de amortização do déficit técnico atuarial, custo suplementar para obtenção do equilíbrio financeiro e atuarial que o município tem em face do RPPS do município de União da Vitória. Em discussão. Em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em primeira discussão e votação do projeto de lei ordinária número 16/2011, dispõe sobre a proibição de comercialização e do consumo de bebidas alcoólicas em logradouros públicos e da outras providências. Em discussão. Em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Deu empate, né? Votos contrários ao projeto. Vereador Júlia Dilso Pires, vereador Zilioto Daldim, Carlos Torposki e Clarito Denivaldo Barbosa. Votos a favor: Mário Lúcio, Gilmar Jarentiuk, Maria Rodrigues e o Castilho. Então está empatado. Como me toca a mim votar o desempate, eu voto a favor da aprovação do projeto. Então fica aprovado o projeto da venda de bebida nos lagradouros públicos. Requerimentos. Número 51. Houve um. Está empate, 4-4. O senhor votou a favor ou contra? Eu vou a favor do projeto. Então fica proibido. Fica proibido. Não, fica proibido a venda de bebidas. Requerimentos. Em primeiro turno. Fica aprovado em primeiro turno. Posso ir agora? Pode continuar. Requerimentos. Número 51/2012, do vereador Mário Lúcio Pereira Ferreira, ao senhor prefeito municipal, para que determine a Secretaria de Obras providenciar a colocação de tubos na confluência da Rua Francisco Caos com a Rua Pedro Albert Borer, no loteamento Parque Nossa Senhora das Vitórias. Justificativa. Existe um buraco praticamente se tornando uma erosão de uma lateral a outra no leito da via pública, acima mencionada, o que impede que veículos possam transitar com segurança, principalmente quando ocorrem fortes chuvas, pois acumula-se água no local, deixando invisível o perigo para os motoristas. Em discussão. Em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Número 52/2012, do vereador Mário Lúcio Pereira Ferreira, ao senhor prefeito municipal, para que determine o setor responsável pela manutenção da iluminação pública, atender solicitação de moradores da Rua Horário Ribeiro, instalando 3 luminárias completas, iniciando de frente ao imóvel número 1544, até a esquina com a Rua Pedro Albert Borer. Justificativa. São munícipes que estão realizando o sonho de ter uma casa própria e necessitam de melhorias no que se refere à iluminação pública, visando uma melhor segurança.
Em discussão. Em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Número 53, 2012, do vereador Moisés Miguel Benassi, ao senhor prefeito municipal, para que determine a Secretaria de Planejamento incluir no programa de asfaltamento de vias públicas a rua Natálio Pereira de Souza, no bairro São Joaquim. Justificativa. Esta solicitação vem ao encontro de vários pedidos de munícipes que residem às margens desta via pública, os quais buscam uma melhor condição para a trafegabilidade, sem contar que eliminará os problemas de saúde pública. Em discussão. Em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Número 54, 2012, do vereador Zilioto Daldim. Considerando que no mês de abril de 2010, através do requerimento número 77/2010, apresentado por unanimidade dos vereadores desta Casa de Leis, onde juntos solicitamos ao prefeito municipal o envio de projeto de lei, criando no organograma da Prefeitura Municipal o Instituto de Previdência. Considerando que a resposta enviada através do ofício número 1721/2010 a esta Casa de Leis, consta que, até o mês de fevereiro de 2011, a Consultoria Jurídica da Prefeitura estaria analisando e concluindo a matéria referente ao organograma. Considerando que na época já estávamos preocupados com o déficit existente no FUNPREV, inclusive com a presença do Dr. Vinícius, da empresa Actuari, responsável pelo cálculo atuarial, o qual nos trouxe informações quanto à vida útil do fundo. Considerando que há necessidade de se criar uma estrutura funcional própria para gerir os trabalhos do fundo, a exemplo do IMAS. Considerando o novo projeto de lei, número 22/2012, que adentrou nesta Casa de Leis, o qual nos traz o déficit atuarial que o município tem em face ao regime próprio de previdência dos servidores do município de União da Vitória, atingindo astronômicos valores na ordem de 127.101.838,12, considerando novamente a preocupação desta Casa de Leis quanto a este montante, elevando-se em consideração que, se não tivermos uma postura diferente e principalmente profissional junto à administração do FUNPREV, com capacitação dos servidores públicos nesta área, poderá, em curto espaço de tempo, o chefe do Poder Executivo ser obrigado a sacrificar recursos financeiros que devem ser destinados a melhorias em nossa cidade para repassar ao FUNPREV a fim de cumprir com as obrigações legais. Considerando todas essas questões, solicito ao prefeito municipal para que estude a viabilidade de urgentemente enviar projeto de lei a este Poder Legislativo, criando no organograma da Prefeitura Municipal o Instituto de Previdência, ou até mesmo que juridicamente estude a possibilidade de transformar o FUNPREV em autarquia ou fundação. Justificativa. A estrutura que deverá ser criada é primordial e a capacitação de servidores públicos nesta área poderá ser a salvação para o Instituto FUNPREV e garantir o futuro de todos os servidores e também evitar o engessamento das próximas administrações. Em discussão. Com a palavra, o vereador Gilmar Jarentiuk. Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, população, meus colegas e amigos, agentes comunitários, presidente de associações, senhor Davi, eu quero dizer que sou favorável ao seu requerimento
de transformar em autarquia ou fundação esse fundo. Só que também a gente tem que deixar claro que quando o município tem a chance de sanar um pouco esse problema, que ano passado ele estava em 98 milhões esse déficit, hoje está em 120. Quando ele tem a chance de sanar esse problema, pelo menos parte desse problema, ele perde a chance. Foi feito recentemente um processo seletivo. Em vez de a gente fazer um concurso público, novos servidores adentrariam ao serviço público, teria um recurso que chegaria a essa caixa e esse déficit, a tendência era diminuir. Mas quando a gente tem a chance, a gente faz um processo seletivo. Então, a gente está tentando andar para frente, mas tem um pessoal puxando para trás. A coisa não anda. Sou favorável, sim, ao requerimento. Com a palavra o vereador Castilho. Senhor presidente, senhores vereadores, eu, na verdade, gostaria de melhores estudos para criar uma autarquia. Compreendo que criar uma autarquia, no fundo, seria criar mais empregos. Aí sim comeria dinheiro do fundo. Eu estou dizendo isso porque eu sou um dos funcionários que fundador do fundo municipal. E o dinheiro do fundo é um dinheiro sagrado, o dinheiro do povo. Aí vai criar uma estrutura, vai ter que ter um presidente, vai ter que ter um tesoureiro, um financeiro, um advogado já tem. Então, essa estrutura viria, vereador, com todo o respeito, né? Não estou dizendo que sou contra, que faça seu estudo, agora que venha para essa casa para ser aprovado. Porque assim a reveria, eu acredito que não se pode fazer, uma vez que eu tenho quase que certeza que vai encarecer o custo do fundo, e vai ser um cabide de emprego. Isso eu tenho certeza, porque hoje não temos essa estrutura. Essa estrutura nós temos no IMAS, que também hoje, se for lá, já encontra aproximadamente 10 funcionários trabalhando no IMAS. Não tinha. Então, eu acredito assim que deve-se fazer um estudo, realmente, como Vossa Excelência pediu, e eu vou aprovar para fazer o estudo. Não estou aprovando a criação de autarquia, porque eu acho que vai encarecer e vai gastar mais dinheiro do fundo. E quando a gente formou, através de muito estudo, a formação do fundo e do IMAS, a gente sempre achou que deveria ser dirigido pelos funcionários. Uma vez criou a autarquia, isso foge da mão do funcionário. Vai se criar uma estrutura administrativa que vai encarecer e altos salários. Então tem que ter cuidado. Com a palavra, vereador Gilioto Galdino. Boa noite, senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, a população aqui presente. É uma satisfação muito grande tê-los aqui. Na verdade, esse requerimento vem de encontro a uma grande preocupação que nós temos em relação ao funcionalismo público da Vitória. Há muito se começou a se calcular esse cálculo atuarial que foi feito, quando a gente entrou aqui na Câmara, estava em 70 e poucos milhões de reais. Hoje já está em 127. Em 3 anos, ele subiu quase 50 milhões de reais. Eu vejo assim que nós temos que buscar soluções. E também vejo que nós temos um dinheiro a receber do INSS, que é o tempo de contribuição que os funcionários que eram do regime do INSS passaram para o fundo. Está lá parado há muito tempo, e hoje calcula-se que está em torno de, na casa dos 16 milhões de reais. 16 milhões que nós temos que trazer do INSS para o fundo. Então, eu penso da seguinte maneira, às vezes, é um estudo também, vereador, é um estudo que a gente está solicitando ao prefeito municipal para que ele envie, se faça esse estudo e que mande aqui para a Câmara, que nós possamos juntos achar o melhor caminho para a questão do Fundo de Aposentadoria do Funcionalismo Público. A minha preocupação, nesses anos todos, quem vem aqui nessa Casa de Lei sabe, é que vai a possibilidade de mais tarde, em Dona Vitória, engessarmos o município é muito grande. A possibilidade que mais tarde nossos funcionários públicos não consigam receber a sua aposentadoria também é muito grande. Eu não estou dizendo que é curto prazo, eu estou jogando lá em cima. Muito se fala, tem 27 milhões, que é o que hoje tem no fundo. Pode ser que atualmente seja muito dinheiro. Mas, se a prefeitura
seu prefeito, próximo prefeito que vira, deixar de pagar, eu acho assim que o risco é muito grande. Eu não estou lembrado, acho que em 2009, quando foi apresentado o primeiro cálculo atuarial nessa Casa de Leis, no ano 2027, a Prefeitura Municipal de União da Vitória teria que desembolsar em torno de 2 milhões, 1 milhão e 400 mil reais, mas hoje deve estar acima de 2 milhões mensal ao fundo. Aí eu pergunto, vamos ter o dinheiro para isso? Então, às vezes, é interessante que nós busquemos caminhos, é como o senhor bem falou, vereador, que seja estudado, que o prefeito verifique esse estudo, que traga essa Casa de Leis e que aqui nós possamos juntos, com todos os vereadores, discutirmos se é melhor para o município e para o Fundo de Aposentadoria dos Funcionários Públicos. Uma parte? Pois não, senhor. Eu só para não deixar os funcionários aí ficar pensando que não vão se aposentar, a aposentadoria deles vai existir sim. O que não vai existir é verba para a prefeitura trabalhar dentro do município. Vai acabar que a arrecadação do município vai se virar em aposentadoria, se não fizer os estudos e não trabalhar sério nisso aí. Exato, como o vereador bem falou, e a minha preocupação vai além disso, vereador, vamos por assim, nós não podemos tirar dinheiro da educação para cobrir a aposentadoria, nós não podemos tirar dinheiro da saúde para cobrir a aposentadoria, porque isso é lei. Então, eu vejo assim que chegou um momento perigoso, crucial, para o município e para o funcionalismo público. Então, nada mais justo que se estude no meio de nós sanarmos de vez esse problema. Seria isso, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Maria Rodrigues. Senhor presidente, senhores vereadores, como bem colocaram os nobres edis, a discussão da questão do Fundo de Aposentadoria dos Servidores Públicos Municipais de União da Vitória, ela arrola há bastante tempo. Quando da criação do fundo, houve uma mudança de regime. Todos os funcionários eram do regime seletista, passaram ao regime estatutário. E o que aconteceu? Com a mudança de regime, não houve um profundo ou uma profunda discussão da onde sairiam os vencimentos, ou melhor, o recurso para cobrir os vencimentos desses funcionários que mudaram de regime. Até porque a mudança de regime para os funcionários foi visto com bons olhos. Muitas garantias e benefícios os funcionários acabaram tendo. Posso citar, por exemplo, a licença-prêmio. A licença-prêmio, talvez aqui muitos já conheçam, é a suposta férias merecida, 3 meses depois de 5 anos de contribuição, o funcionário recebe os 3 meses de férias, e isso é garantido por lei. À medida que esse funcionário se afasta por merecimento, pela lei, alguém tem que cobri-lo. E o que aconteceu? Isso nós chamamos de substituição do funcionário. Essa substituição, esse funcionário que vai substituir o beneficiado com a licença, ele também contribui para o fundo. E recentemente nós aprovamos nessa Casa de Leis o regime diferenciado de trabalho. Isso significou que esse funcionário que anos ficava cobrindo a licença dos companheiros, ele veio a se beneficiar passando a ser 40 horas. Então, se ele tinha uma aposentadoria de 20, que sairia desse fundo, hoje ele tem de 40 horas, ou seja, multiplica-se por 2. Quando nós começamos a discutir a questão desse, eu vou chamar de rombo, dessa dificuldade que se encontra o Fundo de Aposentadoria do município de União da Vitória, ele tem uma história lá no surgimento. Porque lá os funcionários passaram a contribuir com uma contribuição mínima. E isso tudo foi gerando esse montante da dívida. Mas o preocupante, senhores,
eu quero dizer, deixar bem claro, o vereador, que eu não sou contra o seu requerimento. Mas eu tenho que dizer para os senhores que eu sou contra a dizer no requerimento que a criação ou a transformação do fundo em autarquia ou fundação vai ser a salvação do fundo. Com certeza não será a salvação. E, infelizmente, queria que fosse. Agora, as alíquotas, hoje, atualmente, elas estão dentro dos padrões. E a questão da aposentadoria, senhores, não é só a questão do nosso fundo aqui. Se nós começarmos a observar os rombos na própria Previdência do Brasil, desde Georgina e tantos outros, se observa que é um rombo tremendo. É impossível, não tem como mesmo pagar o trabalhador que constrói esse país mais que 600 pila por mês. E o nosso fundo, ele ainda caminha, ainda está caminhando. Até quando? Não podemos dizer. Quando alega o vereador que os funcionários terão sim garantido a sua aposentadoria, nós também temos que lembrar que o município poderá ser engessado e dizer que verba da educação e da saúde não pode para esse fim de forma nenhuma. Agora, com certeza, alguém vai ter que arcar com esse prejuízo. E além disso, além da alíquota mínima que os funcionários passaram a contribuir da fundação, quando foi fundado, quando foi a mudança do regime, ainda foi tomado como empréstimo recurso desse fundo. Que não volta. Isso tudo gerou essa bola de neve que nós não sabemos onde vai parar. Sem contar ainda que foi de 91 para cá que houve essa mudança. Mas os funcionários que trabalhavam antes contribuíram para a Previdência, que hoje precisa ser resgatado, como coloca o vereador. É um resgate do recurso, porque os funcionários não se aposentam pela Previdência, pelo INSS, se aposentam por esse fundo. Nada mais justo que seja restituído ao fundo esse recurso. Então, com certeza, isso é uma luta grande. O que me preocupa, senhores, é que todo prefeito, não quero aqui falar do prefeito atual, mas todo prefeito que entrar vai querer pagar o quê? A menor alíquota. Não é verdade? Se a dívida está em 127 milhões, é dividido em 35 anos e se começa a pagar uma alíquota deste tamanho. E anualmente, esta Casa de Leis recebe esse projeto para ser discutido. Estamos aqui novamente discutindo. Ninguém aqui é louco e nem trouxa de votar contra. Com certeza engessa o município. Mas temos que deixar bem claro que ninguém está assumindo isso aí com garra. Até porque o município precisa dessa aprovação para caminhar. Entendemos isso. Não votaremos contra em absoluto. Mas é necessário se pensar, sim, se criando mais cargos, salva. É preciso discutir. Concordo quando o vereador coloca que precisamos, sim, maiores esclarecimentos para nós discutirmos a lei, se é que ela vai chegar. Pois não, vereador? Só uma parte, senhor. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade que nós estamos debatendo sobre esse assunto e solicitar que, se fosse possível, senhor presidente, que solicitasse a Prefeitura Municipal que nos enviasse a conclusão do último cálculo atuarial, que veio só parte dele. A gente gostaria que, se fosse enviado a esta Casa de Leis, a conclusão geral do cálculo atuarial. Seria isso, senhor. Obrigado. Concluindo, senhor presidente, a presidenta Dilma, preocupada também com essa questão de aposentadoria, já está discutindo um regime, inclusive eu acabei de pegar aqui da assessoria, uma lei que acaba com garantia de aposentadoria integral para novos servidores. Cria alternativa. Quem quiser se aposentar com o integral tem que contribuir alternativamente, porque o fundo que aí está, ou o próprio INSS, está sem pernas também. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, vereador Mário Lúcio. É só para complementar, Maria explanou muito bem a respeito do fundo, que a gente tem vindo na criação justamente o que ela falou, para até os próprios funcionários que estão aqui presentes entender um pouco. Naquela oportunidade, a alíquota que era
de contribuição do funcionário veio para 6%. Então, o funcionário pegou dinheiro no bolso, que bom, né? A da prefeitura, que era 22, foi para 10, ou 8, ou 9, talvez o Castilho, na época, que estava representando, mas foi super baixa. Ou seja, entrou dinheiro para a prefeitura. Para o prefeito, ótimo. Só que tudo isto contribui hoje para o déficit territorial. É isso que vem tudo, essa contribuição, mais esse empréstimo que a Maria citou, tudo isso, hoje nós estamos pagando a dívida. Hoje nós temos que pagar. E realmente é complicado. Realmente nós temos que estudar seriamente, ver o que vai ser feito, de que maneira vai ser feito. De alguma maneira vai ter que ser pago. Agora, como? Só o tempo dirá, né, vereador? Obrigado, senhor presidente. Com a palavra. Realmente, o maior déficit não recolhido, aliás, o maior déficit hoje existente no fundo foi o não recolhimento do município para o fundo. O funcionário recolheu quase integral. Isso eu digo para vocês, porque eu fazia recolhimento do INSS dos funcionários, 1.180 funcionários, e nós recolhíamos 22,5% da prefeitura. Vamos dizer, o que o funcionário recolhia era outro dinheiro, aproximadamente 8%, que era do NPS, desconto em folha. Então, realmente, quem não recolheu, realmente foi a prefeitura. E esse déficit é da prefeitura. Outra coisa, a questão é da reciprocidade. Eu fiz curso na SS, a reciprocidade, o recolhimento de quem deve para quem na hora de aposentar, realmente foi abandonado. Mas foi abandonado porque foi feita uma coisa apressada, e até hoje o INPS não repassou a parte do município. Só que o INPS, para aposentar funcionário que saiu do município e vai para lá, exige no ato o valor total depositado para o funcionário se aposentar. Então é uma injustiça. E realmente a questão da reciprocidade tem que haver um estudo urgente, mas não necessita para isso uma autarquia. A prefeitura tem departamento jurídico para fazer isso. Hoje está vinculado a um departamento da prefeitura, no caso o fundo, né? Então eu acredito que com um estudo que faça-se e que se prove que realmente daria vamos dizer assim, uma boa gestão no fundo, quem sabe eu serei a favor. Agora, se me provar. Inclusive, só complementando, senhor presidente, a gente tem que ver que hoje, por exemplo, se a gente pegar qualquer empresa privada, ela recolhe, hoje é o INSS, 22% da sua folha de pagamento. Isso é contribuição da empresa privada dentro do INSS. A prefeitura está atingindo esse ano, aumentou esse ano para 16%, conforme o projeto que veio aqui nessa Casa de Lei. Então, quer dizer que ainda existe uma defasagem, mesmo hoje, da contribuição da prefeitura ao Instituto. Então, realmente é muito difícil a gente controlar tudo isso. Obrigado, senhor presidente. Em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneça como estão. Aprovado. Número 55, 2012. Do vereador Clarito Benivardo Barbosa, ao senhor prefeito municipal, para que determine ao setor de planejamento enviar a esta Casa de Leis projeto de lei visando o desmembramento de 625 mil metros quadrados de área pertencente à Fricesp, incorporando esta área ao imóvel da Escola Municipal Guia Lopes, situada na Rua das Babosas, no Jardim Roseira. Justificativa. Existe uma área de aproximadamente 25 por 25 metros na Fricesp, localizada nos fundos da Escola Municipal Guia Lopes, que poderá ser doada para a escola, a fim de que os alunos e professores possam desenvolver com mais eficiência, principalmente as aulas de educação física, bem como possam utilizar como área de lazer. Em discussão. Com a palavra o vereador Mário. Eu quero parabenizar o vereador Clarito realmente pelo requerimento. A gente que conhece aquela história, sabe das dificuldades da escola, a gente sabe as dificuldades que existem justamente pela área.
Nós temos problema lá na cozinha, temos problema de banheiro, e tem problema realmente de área útil para que aquela escola possa realmente desenvolver suas atividades e atingir os seus objetivos, que é atender bem um aluno, o nosso aluno da nossa escola. Então, parabéns, vereador, que pode ter certeza que é de grande valia, tomara que o prefeito faça e realmente a gente possa construir essa área lá na Escola Guia Lopes. Em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Número 56, 2012, do vereador Gilmar Jarentiuk, ao senhor prefeito municipal, para que determine o setor administrativo e financeiro do município, juntamente com a Secretaria de Saúde, estudarem a viabilidade de se elaborar projeto com posterior envio a esta Casa de Leis, visando autorizar o município a adequar a remuneração dos agentes comunitários de saúde do município de União da Vitória, com o valor do incentivo financeiro fixado pelo Ministério da Saúde através da portaria número 459, de 15 de março de 2012, na ordem de R$ 871. Justificativa. Atualmente, em União da Vitória, um agente comunitário de saúde tem como remuneração base R$ 646. Com a nova portaria do Ministério da Saúde, o valor de repasse aos municípios referente a cada agente de saúde passou para R$ 871. Com este novo repasse federal e, consequentemente, com estudos apropriados visando o impacto financeiro, poderá a municipalidade adequar a remuneração base, passando para os novos valores aqui descritos. Em tempo, o município de União da Vitória possui em seu quadro 50 agentes comunitários de saúde. Em discussão. Com a palavra o vereador Gilmar. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, eu quero pedir a meus companheiros, meus colegas, a aprovação desse requerimento, tendo em vista que esse valor, ele já vem do governo federal, ele é repassado, só que ele chega em União da Vitória como incentivo financeiro. Então, o prefeito hoje ele não pode, como incentivo financeiro, ele passar esse valor de R$ 871 para o salário base, para o piso do agente comunitário. Ele tem que ter uma lei específica. Então, o que a gente está solicitando com esse requerimento? O envio de um projeto, passando esse incentivo financeiro do governo federal para um salário base, um piso do agente comunitário. Então, é um dinheiro que já tá chegando na casa, está no caixa da Fundação de Saúde. Inclusive, o secretário ele já encaminhou cópia dessa portaria para o Recursos Humanos da Prefeitura, e o Recursos Humanos falou que se não tiver uma lei transformando o incentivo financeiro em piso, em salário base, não é possível o pagamento. Hoje, um agente comunitário, como eu coloquei aqui, ele ganha R$ 646, mas o pessoal está aí, o pessoal sabe que já foi pior. A gente tem que reconhecer também que o prefeito ele tentou acertar as coisas. A gente ganhava aí R$ 492, então teve uma valorização aí, mas hoje o salário mínimo está 622 e o agente comunitário está ganhando 646 por 8 horas de serviço. Então é injusto. Então a gente quer pedir a aprovação desse requerimento. Com a palavra o vereador Mário Lúcio. Eu creio, vereador Gilmar, que o prefeito vai ter a sensibilidade de encaminhar essa casa de lei realmente tal projeto. Primeiro que não vai sair o dinheiro dos cofres do município, já que já é repassado pelo governo federal. Eu tive o prazer, durante os últimos 3 anos, de conviver com o pessoal da área de saúde, e eles sempre externaram justamente essa preocupação quanto ao salário, o que está acontecendo. E hoje, só para ter como referência, nós temos o salário mínimo do Estado do Paraná em R$ 832, se não me engano. Então, nada mais justo do que chegar ao agente comunitário a um valor, né, da portaria do Ministério. Eu tenho certeza da sensibilidade e eu acho que todos os vereadores vão aprovar. Parabéns, vereador Gilmar. Com a palavra o vereador Zilioto Daldim. Senhor presidente, senhores vereadores, eu vejo assim, Gilmar, como um requerimento justíssimo. Justíssimo. Primeiro, pela importância que tem o agente de saúde. É ele que faz o primeiro contato com as pessoas
às vezes, muitas doenças contagiosas. A gente sabe que hoje tem um grande número de pessoas aí com tuberculose, com AIDS, com a gripe suína, no caso não agora, né, mas como nós tivemos aqui em União da Vitória, e tantas outras doenças, a lepra, né? Ele faz o primeiro contato e está ali visitando, fazendo curativo nessas pessoas para ganhar R$ 646. É um absurdo. Tem pessoas que há 8 anos, sei lá, trabalham como a gente ganhando essa mixaria. E quando eu fiz aquele requerimento solicitando que se estudasse a possibilidade de se pagar o 14º, eu quase fui linchado por algumas pessoas da nossa comunidade, porque acharam que era um absurdo. Então, é um dinheiro, é um convênio feito com o governo federal e que seria repassado por município. Nós teríamos uma despesa aí anual de R$15 mil ou R$20 mil a mais durante um ano, se fosse concedido o 14º. Mas eu acho assim que dentro do que... Sim, só para concluir aqui, para não perder o raciocínio. Dentro do que o senhor está propondo aqui, eu acho até mais interessante. E mesmo falando com o doutor Luiz Carlos, que a gente tem sempre mantido conversa, ele mesmo nos falou que é muito pouco que um agente de saúde ganha. Então ele disse, Daldinho, nós temos que realmente buscar formas de fazer com que esse pessoal tenha uma remuneração melhor. Então está de parabéns, vereador, pelo seu requerimento. Eu acho que, como disse o vereador Mário, com certeza o nosso prefeito será sensível a esse problema, né? Agradeço a parte. Só para completar aqui, existe uma defasagem salarial ao longo desses 15 anos da implantação do programa de mais de 40%. Então, quando começou o programa, os agentes comunitários aí, dava em média 2 salários mínimos. Hoje dá 1 salário. Então a gente está pedindo o que é de direito nosso. Em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Número 57/2012, da vereadora Maria Rodrigues da Cunha, ao senhor prefeito municipal, para que determine ao setor competente colocar em prática o teor da lei número 1951, de 1993, de 18 de maio de 1993, a qual regulamenta a limpeza de terrenos. Cumprindo essa determinação, solicitamos que sejam averiguadas as condições dos seguintes terrenos baldios. Terreno na rua José Pioli, de frente ao imóvel 655, no conjunto Panorama. Terreno na rua Mário de Pou, ao lado da fábrica de cadeiras, no bairro São Joaquim. Justificativa. Existem várias reclamações que chegam a esta Casa de Leis por parte dos munícipes quanto ao abandono dos terrenos baldios. E faz parte da administração municipal colocar em prática uma lei que proporciona todas as condições para que cobranças sejam efetuadas legalmente junto aos proprietários. Em discussão. Com a palavra a vereadora Maria Rodrigues. Senhor presidente, senhores vereadores, eu tenho até ouvido falar, senhor presidente, de moradores que já estão indignados com a situação de alguns imóveis, eu chamaria de abandonados, e até solicitando que a gente vá lá e pegue uma foice e proceda a roçada. Porque, na verdade, senhores, se existe essa lei, eu só pergunto por que ela não é cumprida. Cada um de nós tem o dever de cuidar do seu terreno, da frente da sua casa, mas, infelizmente, às vezes ao lado, as pessoas acabam deixando os terrenos baldios, onde proliferam insetos que invadem a casa das pessoas que têm ainda higiene, que cuidam dos seus lares, e não têm onde reclamar. É óbvio que eles vão pegar o primeiro vereador que aparece na rua. Então, a gente tem escutado reclamação com relação a isso, e, infelizmente, às vezes, gente, verear não é agradar mesmo, né? Porque os donos desses imóveis, com certeza, vão me pichar por aí. Eu não estou preocupada com isso. Se eles têm um imóvel
de sobra não querem cuidar e vão prejudicar quem mora nas proximidades, nós não temos medo, não. É necessário que a lei seja aplicada, senhor presidente. Tem muitas e muitas reclamações com relação a isso, e, inclusive, os moradores nem sequer localizam o dono dos terrenos. Então fica complicado, senhor presidente. Enquanto nós não tivermos coragem de colocar as leis em prática, nós vamos continuar vendo a população que paga em dia os seus impostos, que cumpre com os seus deveres, que cuida dos seus imóveis, pagando por alguém que realmente não tem responsabilidade nenhuma e às vezes até pagando por nós que não temos coragem de fazer cumprir a lei. É isso, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Daldim. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, mais uma vez eu acredito assim que é um grande requerimento. Além de que não existe, é feito esse trabalho, mas é feito em muito pequena escala. Nós estamos somente com 2 ou 3 funcionários fazendo isso. Eles fazem as limpezas dos colégios e quando sobra-se algum tempo, é feito isso aí. E no nosso bairro, lá no São Brás, já foi limpado algumas quadras através da Prefeitura Municipal. Também a pessoa não pode adentrar dentro de um terreno se ele for murado. É outro problema. Ou tiver uma cerca. Então isso já impede. Esses dias atrás até levei o responsável por esse setor, venha ser o Cebola, e levei ele a alguns terrenos que precisavam ser limpados por causa devido à quantidade de animais peçonhentos, aranhas e ratos e cobras que estão surgindo, e não é possível fazer a limpeza porque existe uma cerca. Mas eu acho assim, vereadora, que é um programa que deveria ser aumentado, colocado mais funcionários nesses setores, para que se fosse possível o maior número de limpeza. Mas a minha preocupação também não é somente com os terrenos baldios, que é um grande problema. A minha preocupação é a situação que está os terrenos baldios que não são feitos a limpeza na área do passeio. Aí que é a responsabilidade da empresa Ecovale, que está deixando a desejar há muito tempo. Nós já estamos cansados de estar aqui nessa Casa de Leis falando sobre essa empresa que tem demonstrado uma falta. Eles prestam um serviço muito importante e bom na área do lixo, mas em compensação na área de limpeza pública de vias aí de passeios, tem deixado muito a desejar. E tem até manchado o nome dela mesmo, porque o Distrito de São Cristóvão está numa situação complicada. Seu bairro, meu bairro, Salete, está desdeixado. Nós estamos, tem certas ruas que dá vergonha de passar. E a gente que mora lá é cobrado todos os dias. Esses dias atrás eu mencionei aqui a irmã de Olinda, né? Não, a irmã de Olinda, da igreja Salete, de Olete, nos ligou aqui pedindo pelo amor de Jesus Cristo para que nós tomássemos providência nesse sentido. Fiz uma solicitação usando aqui a palavra livre e nada foi resolvido. Dias atrás, conversando com funcionários da Ecovale, estavam 8 funcionários. Isso é uma sacanagem. E teve uma nova licitação, participou. Eu gostaria até de saber em que pé que está essa licitação. Quem ganhou? E como que está? Porque prestaram um serviço, infelizmente, que a palavra correta, porco, como está prestando, é um absurdo. Seria isso, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Castilho. Concordo com essa situação. Deve-se tomar uma providência urgente, questão da limpeza. E vem pecando, a Ecovale vem pecando. Esse serviço de limpeza pública jamais deveria estar na mão da Ecovale. Jamais. Eu sou contra. Não sei por que tem mantido essa empresa de limpeza. É como o Daldim falou, o lixo tem sido feito a bom termo. Agora, a limpeza pública que é derroçada é uma vergonha. E se eu não me engano, eu até vou averiguar e aconselhar a administração para ver realmente a quantidade de exigência de mão de obra, para ver se está sendo colocado. Porque o responsável da empresa não é um cara sério. Porque ele ficou de vir aqui dar satisfação a vez passada e não apareceu, mandou a esposa dele.
E eu acho que isso é uma falta de respeito ao legislativo. E acredito que, se saiu a licitação, ele vai ter que confirmar esse número de trabalhadores, porque é um contrato, é um pacote fechado. Então, se ganhar a licitação, deve ser cobrado rigorosamente, porque realmente São Cristóvão e os bairros São Bernardo e outros do Rio da Areia estão bastante difícil a situação para os moradores, porque o mato está tomando conta. Em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneça como estão. Aprovado. Número 58/2012, do vereador Moisés Miguel Benassi. Ao senhor prefeito municipal, para que determine a Secretaria de Planejamento incluir no programa de asfaltamento de vias públicas a Rua Pacífico José da Silva e uma quadra da Rua Eduardo Minikoski, no bairro São Gabriel. Justificativa. Na Rua Pacífico José da Silva, várias empresas, a exemplo da Fortuna, em Brasil, Carrocerias Marinho e ainda o Centro Comunitário, estão situadas. E torna-se essencial que melhorias, a exemplo do asfaltamento do leito da via, sejam realizadas, dando condições de trafegabilidade para os trabalhadores e residentes do bairro São Gabriel. Em discussão. Em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneça como estão. Aprovado. Fim da ordem do dia, senhor presidente. Fim da ordem do dia. Esta presidência deixa livre o uso da palavra aos vereadores que dela desejarem fazer uso. A palavra de cada vereador é por 5 minutos. Com a palavra, vereador Clarito Denivaldo Barbosa. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, a imprensa falada, escrita aqui hoje, representantes comunitários, não vou denominar nomes aqui porque o presidente, senão eu tiro a palavra dele aqui, representantes da saúde, os agentes comunitários que estão aqui nos visitando, Conselho Tutelar, representante do Ciretran, representante do DR, obrigado pela presença, representante da Associação de Funcionários Públicos, obrigado pela presença a todos. Quero aqui, senhor presidente, fazer um apelo ao major, o comandante da Polícia Militar, para que ele possa fazer uma ronda mais prática, mais consecutiva, não sei qual é a palavra certa, mas assim que seja mais representativa dentro das comunidades da região dos conjuntos, porque está havendo naquela região uns arrastões de malandros, de pessoas desocupadas, que estão sondando, vamos dizer, as residências, as pessoas que saem das suas casas para trabalhar, e quando eles voltam para a sua residência, lá está arrombado uma janela, uma porta, e não é furtado tudo que tem, mas o principal que eles sabem que tem valor, tipo dinheiro, objetos pequenos, DVD, televisão, essas coisas assim. E não é uma casa, eles fazem uma arrastão, 3, 4, 5 casas no mesmo dia, e é durante o dia, não é à noite. Então, são pessoas que sabem aonde que o dono da casa está. Então, eu queria deixar esse apelo, esse alerta aqui à Polícia Militar. Eu gostaria até de pedir aí ao meu colega de partido, a vereadora Edson Pires, que luta tanto pela segurança nesta cidade, né, que possa também me ajudar nesse sentido. Também quero fazer um outro apelo aqui, senhor presidente, ao secretário do IAP, né, Instituto Ambiental do Paraná, a respeito daquele nosso rio que passa pelas comunidades, os conjuntos,
e cai aqui no Rio Iguaçu, no início da Avenida Leandro Musolon. Esse rio, ele está assoreado, nasceu árvore dentro do leito do rio, porque o lixo, coisas que foram jogadas dentro do leito do rio, foram entupindo, foi acontecendo uma coisa desagradável. Agora vem mais um amigo nosso, que não cabe aqui dizer o nome dele, fez um aterro muito grande na frente do colégio Pedro Stemachuk, e isso ali prejudicou muito aqueles moradores do lado esquerdo ali, daquela região. Então, com essa chuva que deu essa semana aí, foi o que? O rio ficou com 3 metros, já chegou água nas portas das casas daquela região. Eu queria deixar aqui esse apelo ao senhor Nelson do IAP, para que ele pudesse então liberar o assoreamento, a retirada daquelas árvores do leito do rio, porque existe um abaixo-assinado com mais de 120 assinaturas de todo o povo daquela região, daquela parte do Cristo Rei, Musolon, São Joaquim, ali, daqueles lados ali, ajudaram nesse abaixo-assinado. E eu gostaria de deixar esse apelo aí para todas essas entidades. Obrigado, senhor presidente. Na palavra, vereador Mário. Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, público presente nessa noite, eu quero externar aqui, às vezes a gente coloca determinadas coisas, às vezes a gente escuta um lado da coisa e vê que não é bem aquilo. Quando durante o ano passado nós votamos para a construção de uma nova Câmara, além da necessidade, como diz o vereador Pires, nós tínhamos a necessidade, nós pensávamos também no município. Porque a partir do momento, nós temos hoje uma deficiência enorme. Nós temos uma Secretaria de Educação que é uma vergonha. Nós temos uma Secretaria de Saúde que é uma outra vergonha. Nós precisamos de ambiente para acomodar esse pessoal. A partir do momento que a gente, mesmo tendo esses 20 anos aqui, a partir do momento que se construa, porque nós já tivemos naquele prédio, o vereador Pires, que era a antiga rodoviária, várias vezes nós fizemos solicitação ao senhor prefeito, acho que todo mundo, e parece que já estava compromissado com outras coisas que não poderia a Câmara se transferir para lá e fazer uma adaptação. A partir daí, desenvolveu-se a questão do projeto da construção de uma nova Câmara, onde um terreno que nós já temos doado pelo município há muito tempo. E com essa construção, acredito eu, que nós teremos espaço para a nossa Secretaria de Educação, vai vir para um lugar realmente condizente com o que precisa, para desenvolver realmente. Quem vai hoje na Secretaria de Educação fica abismado. Como é que é o trabalho ali dentro? Tosco, sem espaço, sem nada. Hoje a gente vai na Secretaria de Saúde, é a mesma coisa. Então a gente tem que pensar que a construção, às vezes, não é para a Câmara Municipal, apesar de sê-lo, mas também que, indiretamente, nós estamos beneficiando outras secretarias e órgãos do governo municipal que precisam realmente de espaço. Então, a gente tem que levar em consideração isso. Muitas vezes a gente pensa e não analisa nesse prisma. Estão gastando. Os vereadores estão gastando. Mas tem que pensar o que o município está precisando. Os vereadores, ano que vem, é 13 vereadores. Não cabe aqui nessa Casa de Leis. Nós temos uma Câmara acanhada, um plenário acanhado. Quando reuniões de pessoas que solicitam essa Câmara, não cabe o pessoal. E nós precisamos prover a nossa cidade de determinadas situações onde realmente a gente possa atender a população. Porque a Câmara Municipal é a casa do povo. É onde o povo vem, onde o povo solicita suas audiências, onde que ele solicita esse plenário para uso. Todas as entidades utilizam a Câmara Municipal e vão continuar utilizando, e talvez com um conforto maior. E isso que eu queria que vocês levassem em consideração. Pensassem, quando saísse daqui, começasse a pensar de uma maneira ou sob uma ótica diferente. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Júlio Adilson Pires. No meu pronunciamento, Maia, o que eu referi, que o momento
que nós estamos vivendo hoje, em União da Vitória, não seria o momento agora. Por quê? Porque nós vamos fazer uma Câmara também, aonde hoje é um terreno da rede, que foi passado para a Câmara, mas que ainda está um cidadão lá. Entende? E nós estamos chegando no mês 6, no meio do ano, e nós não vamos terminar essa obra. Nós vamos deixar essa obra, se ela chegar a ser feita, que eu acho que com o projeto, desde que eu saí ali da Copa e vi que os projetos e as licitações é muito complicado e que precisa de uma obra dessa 2, 3 anos para ser executada. Então, no meu modo de ver, hoje não seria o momento. O momento seria, no primeiro mandato, por exemplo, ano que vem, que você começava a obra e terminava. Nós estamos cansados de ver obras que começam no governo e vêm para o outro. O Benassa, tá? O presidente quer fazer. Amanhã, em janeiro, nós não sabemos quem que vai estar aqui. E não sabemos quem que vai pegar essa obra para terminar. E o que que ele vai dizer que ele pegou. Então é isso também que tem que ser estudado, porque você vê o que tem acontecido com obras dos governos, com obras municipais, obras federais, e principalmente, quando você pega uma prefeitura, o prefeito sai e diz que deixou 6 mil, 10 milhões em caixa. O outro que assume, um mês depois diz, ficou, tem 2 mil de dívida aqui. Deixou 6, mas deve 8. Então é isso também que tem que ser pensado. É o dinheiro do povo. E o dinheiro do povo tem que ser bem cuidado. Entende? Tem que saber aplicar. Lógico que sabendo que a intenção é boa, mas faltando 6 meses para terminar esse mandato. Então, aí que eu sou contra essa obra. Por quê? Até porque nós temos aí 20 anos pela frente para fazer uma obra, para fazer de novo, se for o caso. E quanto à prefeitura e secretaria. Mas eu vejo assim também da outra forma que está matando ali um prédio ali, que é um excelente prédio da rodoviária. Né? Temos aí agora o Ministério Público, o Poder Judiciário vai construir um prédio lá na área da rede, vai sobrar mais um prédio aqui no centro. Se a prefeitura vir para esse prédio, sobra mais o prédio da prefeitura. Aí mais o prédio ali. Se nós fizermos outro prédio, nós vamos sair daqui, vai sobrar esse prédio também. E eu acho que nesse momento, em União da Vitória, o que nós temos que dar um apoio é para as empresas que estão aqui, para as empresas que vão vir. Que não adianta nós comprar um terreno lá na BR e deixar lá, não fazer infraestrutura, não deixar pronto para trabalhar. E além disso, nós temos aí bairro que tem problema de saúde por causa do pó, onde não tem um calçamento e não tem asfalto, que nenhum dos prefeitos fez. Hoje nós temos um bairro privilegiado de asfalto, que é o São Cristóvão. Mas nós temos outros bairros aí que nós temos gente doente, gente sofrendo por causa do pó. Nós temos muita coisa em União da Vitória para fazer. Nós temos um problema sério, que o Daldinho sempre está falando aqui, que é os alagamentos no São Brás, onde precisa uma rede de tudo. Nós temos o posto líder, que é cada chuva alaga toda a região. Nós temos lá o Forte, que é a empresa que alaga dentro da empresa. Nós temos ali do lado do quartel que alaga. Então nós temos muitas coisas importantes também para atender o povo do União da Vitória. Lógico que eu não sou contra ter uma Câmara. Lógico que seria bom ter uma Câmara. Mas eu acho que já que nós temos 20 anos, nós temos aí tempo e prazo, e nós poderíamos atender outras coisas que o município precisa. Vocês mesmos sabem que aqui nós cansamos de receber gente aqui com exame dizendo que não pode pagar para fazer uma chapa, uma radiografia de R$100, de R$200, de R$300. De repente nós fazemos um pacote aqui, atender tudo isso aí que está precisando para o município. Muito obrigado, senhor presidente. Queria só falar aí, senhor Pires, que o senhor falou em dívida de 6 milhões, eu não sou acostumado a fazer isso aí. Se eu deixar o dinheiro ali, porque vai estar o dinheiro no caixa, não vai estar dívida e não vai estar o dinheiro lá. Quanto àquele requerimento do Daldi,
Não, eu entendi certo. O senhor disse que os prefeitos são acostumados a achar uma dívida aí e depois dizem que deixam um dinheiro lá e deixam a dívida. Dá uma parte. Um minuto. Eu disse o seguinte, que essa obra não vai dar tempo de terminar. E o que nós temos vindo quando começa a se fazer uma obra? Geralmente, quem começou a fazer a obra e não terminou, nós não sabemos quem que vai estar aqui o ano que vem. Quem que vai terminar essa obra? E o que nós temos visto? Os prefeitos que saem, realmente, eu fiz isso e deixei isso. Mas o que assume, geralmente leva a publicação e diz, não, eu não deixei. E nós podemos ter aqui, você pode começar a obra e você deixar 3 milhões aqui. Vem o outro, começa a obra e pode dizer, não ficou. Entende? É isso que eu me referi, porque o senhor não vai conseguir terminar a obra. Se o senhor conseguisse terminar a obra, era ótimo. Agora, o outro que vai assumir a obra, será que ele vai concordar com tudo que foi feito? Você não vai concordar, o dinheiro vai estar ali e o projeto vai estar aprovado. Quanto à fundação lá da autarquia, eu acho que não vai adiantar nada criar isso aí, Daldinho, porque vai ter que ter um contador, uma empresa, vai acarretar mais. O que nós temos que ver é pôr um administrador financeiro no fundo, um gabarito que venha entender disso aí, sabe? Só uma parte, senhor, só para concluir aqui. Na verdade, eu pedi estudos, né? Tanto como a capacitação de funcionários públicos ou a criação de uma autarquia. Eu não estou pedindo uma autarquia, eu estou pedindo a capacitação de funcionários públicos ou uma autarquia. Seria isso. E lembrando também que o acalçamento e os corredores aí é por conta do dono do terreno, não é a prefeitura que tem que limpar essa área aí, sabe? Nada mais havendo, agradeço a presença aí do Conselho Tutelar, representante de associações, funcionários públicos municipais e estaduais, chefe do gabinete da prefeitura, diretores de associação, dos servidores públicos, presidentes de partido e agente comunitário de União da Vitória. Agradecemos a presença dos senhores edis e convocamos a próxima reunião ordinária para o dia 14 de maio de 2012, em horário regimental. Senhores, senhora vereadora, obrigado e boa noite.